seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elisa e hoje o meu rosto está queimado, vermelho, porque eu joguei futebol no sábado e tava frio, estava 8 graus Celsius e eu esqueci de passar protetor solar, então eu estou queimada. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre como eu estudo, quais os métodos que eu uso para estudar, quais são os aplicativos que me ajudam na minha rotina de estudos. Afinal, é isso que eu faço da minha vida, eu estudo. Também sou assistente de professora aqui, eu corrigi algumas provas, algumas tarefas, e é assim que também eu ganho a minha bolsa de estudos por aqui. Então, eu vou falar um pouco como que eu estudo, porque é a minha principal atividade, é o que eu mais faço. E, enfim, espero poder ajudá-los e dar alguns insights para vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai começar a estudar é qual ambiente a gente vai fazer isso. Então é muito importante que o ambiente em que a gente vá sentar, ler, estudar ou fazer alguma apresentação, alguma coisa do tipo, é muito importante que aquele ambiente seja propício para que você foque, para que você consiga se dedicar na atividade que você vai estar fazendo. Eu busco ter um ambiente de estudos aqui em casa, então eu tenho uma escrivaninha onde eu estudo e é muito importante ter esse espaço, porque eu sei que ali é o momento que eu vou focar, que eu vou fazer as minhas atividades. Eu também gosto muito de ir na biblioteca, aqui da faculdade. A biblioteca aqui é muito bonita, sério. Primeira vez que eu vi ela, assim, eu me senti em um filme. Sabe, aqueles filmes, assim, de estudantes de Harvard. É muito bonita mesmo. Tem alguns abajures lá que lembram algumas coisas meio antigas, assim. Só o primeiro andar, assim, é mais bonitinho, diferente. Mas o resto é meio normal, uma biblioteca como qualquer outra. E eu acho que é um ambiente muito bom para você estudar. É um ambiente em que outras pessoas estão ali também engajadas em estudar, focadas. O ambiente de estudos é muito importante porque você não pode ter distrações. Então, por exemplo, aqui em casa, se tá tudo muito bagunçado, isso me atrapalha um pouco para eu estudar. Então, se eu não tenho tempo para arrumar as coisas e me sentir confortável, eu vou para a biblioteca. Ou se eu tenho tempo, eu priorizo primeiro deixar tudo em ordem para depois eu estudar. Então é algo que pra mim é bem importante. E eu estou tentando desenvolver algumas atividades, né, alguns hábitos para que a minha casa sempre seja arrumada, né? Então existe um esforço em relação a isso. No meu ponto de vista, a grande vantagem de você ter um ambiente para estudar na sua casa é que você otimiza o seu tempo. Então você não precisa se deslocar até o lugar que você vai estar estudando. E também você está muito mais confortável, então você tem um tempo para almoçar, para você tomar um café da tarde ou alguma coisa do tipo. Porque durante os estudos, às vezes, você demora muito tempo para estudar, né? Tem dia que eu estudo, tipo... Na média, eu tento estudar 4 horas, mas tem dia que eu estudo 8. Então, assim, 8 horas que são cronometradas. Então, assim, não são 8 horas direto. Às vezes, direto dá muito mais. Mas é muito bom você ter pausas no meio do seu estudo. Então eu gosto de estar aqui em casa porque eu gosto de comer alguma coisa, tomar um café, gosto de assistir alguma coisa enquanto eu tô nos meus períodos de pausa. Agora que a gente fala um pouco sobre ambiente, eu queria falar também sobre os aplicativos que eu uso para estudar. Então eu tenho um iPad, comprei um iPad faz 2 meses e cara, tem sido muito bom, de verdade, tem me ajudado muito para estudar, principalmente porque eu leio muito. A maioria desses livros eu tenho disponível em PDF, o que faz com que o iPad seja muito útil, porque eu posso abrir o PDF aqui, ler, grifar, fazer anotações. E otimiza muito meu tempo, porque eu não gostava tanto, né? Não gosto tanto de ler no computador. Então essa coisa de eu não conseguir anotar do jeito que eu gosto, tudo mais, fazia com que eu sempre imprimisse os capítulos que eu tinha que ler. E eu tenho agora um monte de capítulo ali impresso de livro que eu li, e eu preciso organizar isso. Eu vou fazer isso nas férias. Aguardem, talvez eu grave, não sei. Mas o iPad, ele trouxe muito isso da otimização no meu processo de estudo, de eu não precisar ir lá, imprimir e tudo mais. E também, né, de eu não precisar ficar acumulando um monte de papel. O principal aplicativo que eu uso nele é o GoodNotes. Ele é basicamente um aplicativo que eu leio PDFs. E eu acho muito bom porque dá pra você organizar em pastas. E você também pode, caso queira, escrever, né, fazer anotações como se fosse um caderno mesmo nele. Isso é muito útil, mas eu uso mais pra ler PDF, enfim. Essa é a principal utilidade que eu dou para o iPad e para esse aplicativo. Uma coisa do GoodNotes é que ele é pago, então você pode baixar ele, né, e você tem acesso a algumas coisas, assim, um pouco limitado. E pra você ter, tipo,
acesso ilimitado, você tem que pagar. Mesmo assim, né, mesmo sendo pago, eu acho super válido, porque, sei lá, contar um caderno hoje em dia. Eu também gosto de usar esse aplicativo, o GoodNotes, pra fazer anotações nos slides das aulas. Então, meus professores, eles disponibilizam os slides antes da aula. Então, durante a aula, eu tô lá com o slide aberto no meu iPad fazendo anotação. Eu tenho uma canetinha, a Stylus, alguma coisa assim. Ela não é Apple Pen, porque a Apple Pen custa $100, então é tipo quase metade do preço do meu iPad. Então, né, eu não ia gastar tudo isso numa caneta, por favor. Eu não julgo ninguém que gasta isso, eu só não tenho tanto dinheiro pra ficar gastando com isso, né? Tipo, eu poderia comprar, mas seria uma compra que não traria benefícios para mim, enfim. Pra mim, essa daqui faz todo o serviço que eu preciso. O segundo aplicativo, e é um dos que eu mais gosto, é o Forest. O Forest é queridinho do meu coração, eu gosto muito dele. É através dele que eu faço o tracking, assim, né, o acompanhamento dos meus horários de estudo. Então, eu tenho uma meta de estudos por dia de 4 horas, e é através dele que eu vejo se eu tô cumprindo essa meta e fazendo ela certinho. No Forest, a principal função que eu uso, né, de fato, é colocar lá o quanto de tempo que eu quero usar, que eu quero focar, né, nos meus estudos. Então eu coloco lá, tipo, normalmente eu faço o método Pomodoro, que é 25 minutos focando, aí eu me dou 5 minutos de pausa, e os 5 minutos de pausa eu não coloco no Forest, eu cronometro, eu coloco um timer de 5 minutos, no meu celular mesmo. Ou também eu faço 50 minutos focada e 10 minutos de pausa, que também é muito bom. E às vezes eu não acho tão longo ficar 50 minutos. Mas quando eu tô meio, muito, pensativa, não sei o quê, meio difícil de focar, 25 minutos ali dá o start pra eu conseguir continuar caminhando com os meus estudos. Então, caso você não conheça o método Pomodoro, ele é muito famoso, eu vou colocar aqui como que ele funciona, uma imagem do método Pomodoro, e basicamente é estude, né, foque, 25 minutos, dê uma pausa de 5 minutos, depois que você fizer isso 3 vezes, você se dá, né, uma pausa mais longa. E é isso, você repete o processo até o tempo que você precisa, ou até você terminar a sua atividade. O terceiro aplicativo que eu gosto muito é o Notion. Ele é um aplicativo muito bom. Basicamente, você colocar qualquer informação que você quiser ali dentro e tá valendo. Eu gosto muito do Notion porque eu consigo conectar ele no meu celular, no meu iPad, no meu computador. Então é uma função dele muito boa, essa interconectividade, se assim eu posso dizer, não sei. O Notion é muito útil para você fazer anotações de texto, né? Então eu uso muito ele para isso. Uso ele para organizar os vídeos que eu tô fazendo, uso ele para organizar as minhas tarefas, uso ele para organizar estudos que eu faço. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades dentro do Notion e eu gosto muito dele. Então, é um aplicativo que eu uso muito. O Notion é gratuito, existe como você pagar ele, né? Tem um tipo de assinatura lá que você paga, mas eu nunca paguei, nunca precisei, uso tudo que eu faço nele, é de graça. E até então, nunca precisei, existe uma quantidade de gigas, acho que se você passar daquilo, você começa a precisar pagar, mas, nossa, eu uso faz muito tempo e eu não precisei até hoje, sei lá, faz uns 2, 3 anos que eu uso, então tá tranquilo. Uma coisa do Notion é que no começo é meio difícil de você saber o que você faz, então, assim, você não sabe como que você começa as coisas, porque ele tem muitas funções, né? Ele é muito amplo. No começo eu assistia muito tutorial de Notion, então eu entrava no canal do Notion mesmo e ficava lá. Cara, eu dormia assistindo Notion, eu pegava assim, não tem o que fazer, vou assistir Notion. E aí eu ficava lá na casa da minha mãe, morava na casa da minha mãe ainda. Ficava lá, colocava na TV da sala, assim, ficava deitada no sofá, assim, até dormia assistindo o tutorial de Notion. Eu fazia isso. Era legal, eu gostava. Ficava aprendendo técnicas. Apesar de ser meio difícil de usar o Notion no começo e ter esse tempo, né, de aprendizado, né, essa curva de aprendizado do Notion, existem diversos templates. E caso você use o Reddit, existe também um subreddit do Notion, então deve existir vários, mas eu só vi um, que é o que eu participo, mas eu não vejo tanta coisa no Reddit, então enfim. Às vezes eu entro lá e tem uns templates legais, entendeu? Então, enfim.
você pode usar o subreddit também para aprender mais sobre o Notion. Mas o próprio aplicativo tem vários templates, o que ajuda muito você que está começando. Eu mesmo uso diversos templates. Por que eu vou ficar fazendo um negócio que é igualzinho template, né? Perder tempo com isso, não precisa. Usa template, recomendação. Existem outros diversos apps que podem ajudar você a se organizar, a ser uma pessoa mais organizada nos seus estudos. Eu vou colocar aqui diversos apps que eu estava vendo esses tempos. Então aqui tem uma lista de apps aparecendo para você. E eu vou testar um deles esses tempos. Eu vou ver quanto custa, na verdade, que eu não sei o preço. Eu vi que é pago, que chama o Routinary Self, alguma coisa. Routinary. Então eu vou estar usando isso. Routinary. Eu acho que é assim que fala, não faço ideia. Eu vou estar testando esse app, se ele for interessante eu posso até fazer vídeo sobre ele. Mas basicamente os 3 apps que eu uso são esses. Então tenha um bom ambiente de estudo, use aplicativos que possam te ajudar, né? Principalmente o Forest e o Notion são os que eu mais gosto. E eu espero que esse vídeo possa ser útil pra você. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever e comentar o que você achou do vídeo e sugerir novas ideias. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!